Bom dia a todos. Eu me sinto muito honrada, lisonjeada e agradecida por ter sido convidada para participar do Congresso de Amores de Grande Risco pelo Dr. Arnaldino, da ONG Apaze. Meu nome é Liliane Santi, eu sou perita habilitada nas varas de família de Campinas, eu sou assistente técnica em todo o Brasil. Por esse motivo eu não pude comparecer pessoalmente. Estou nesse momento em Cacoal, Rondônia. Eu vim para fazer a sustentação oral de um documento que eu produzi num caso de falsas acusações de abuso. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a importância de um estudo psicossocial bem feito e como a conclusão de um estudo acaba sendo, na grande maioria das vezes, uma sentença velada na maioria das varas de família do Brasil. Bom, um juiz, ele aplica as leis, né? Ele não consegue ter tempo, né, e nem técnica para ouvir e avaliar as partes e decidir como eles estão psicologicamente, né, fazer testes, enfim, avaliar as questões relativas a guardas, a falsas acusações de abuso, e se há ou não alienação parental. Por isso, o juiz chama os peritos, né, equipe multidisciplinar, o serviço de psicologia e também o serviço social, e designa que eles façam a entrevista, né, o trabalho, a oitiva das partes, que visitem as casas, enfim, que resolvam aquela questão, problema, para que o juiz possa, então, decidir, né, julgar o caso e verificar como é que vai fazer, como é que vai ficar a questão daquele litígio, né? Acontece que, infelizmente, nós temos encontrado profissionais muito despreparados, profissionais parciais que acreditam em uma das partes em detrimento da outra e por isso acabam não fazendo o estudo como deveria ser feito. Eu trabalhei agora recentemente, não tem nem 2 meses, num caso de falsa acusação de abuso sexual, em que a perita do fórum ouviu a mãe da criança por telefone. Não conheceu a criança, não conheceu o pai e acabou fazendo um relatório concluindo que o pai abusou da menina sem nem mesmo ter visto a criança. Isso é mais comum do que a gente pensa, né? Ouvir apenas uma das partes em detrimento da outra. Eu acredito que o Arnaldino vai passar em algum momento uma nota de falecimento que eu fiz, né? Chama Nota de Falecimento de Beatriz, tá no YouTube. Eu fui assistente técnica nomeada no processo dela e sequer tive a oportunidade de trabalhar. As peritas, bom, é um caso complicado, né, que durou 16 anos. Em outros momentos, esse fórum ouviu a mãe da criança, o pai e a criança. E assim foram acontecendo vários estudos, porque foi um processo bastante demorado, terminava um processo, entrava outro, um grau de litígio muito grande entre os genitores. Agora, nessa última parte aí do processo, nesse processo que eu fui nomeada, só o rapaz foi ouvido, e a justificativa do serviço de psicologia foi que já tinha ouvido os genitores em um outro momento e que não seria necessário mais a oitiva.
Ora, a nossa vida é muito dinâmica, as coisas mudam. Como é que você ouviu, né, uma pessoa há 4 anos atrás, 5, 6, 10 anos e agora não vai ouvir novamente? Por fim, a perita na conclusão, junto com a conclusão do serviço social, disse que o melhor seria essa criança continuar convivendo com o pai, porque não existia alienação parental. A Beatriz não suportou, né, essa conclusão, porque aí é que eu digo que a sentença é velada, né, porque depois de ler isso, o juiz pediu para arquivar o caso e acabou arquivando a vida da Beatriz, né, que se suicidou. Mas esse é um outro caso, depois o Arnaldino mostra para vocês. Diariamente os pais me enviam por e-mail, por WhatsApp, me telefonam. Em casos que eu sou contratada ou não, eu recebo muito material de relatórios que são verdadeiras aberrações, né? Dá para fazer um livro. Psicólogos dizendo que a SAP, né, a síndrome da alienação parental, torna o trabalho dos psicólogos mais confuso. Tem uma outra que disse: o Richard Gardner veio para confundir o trabalho das psicólogas. Isso elas escrevem na conclusão. Outras escrevem: indico que a criança fique com a mãe, porque quando eu fui visitar a casa, eu percebi que é a mãe que prepara os alimentos e na casa do pai é uma cozinheira. Outros relatórios que eu li, e tem pouquíssimo tempo, deve ter uns 20 dias, indico que a guarda fique com o pai, porque ele tem carro e vai buscar o menino na escola de carro, e a mãe vai buscar a criança de ônibus. Então é inadmissível, né? Porque um passeio de ônibus é bom para a criança também, a criança vai vendo a cidade, vai aprendendo os caminhos, não tem nenhum problema, não se pode indicar que a guarda seja unilateral num país onde nós temos a guarda compartilhada. Então, uma família, né, quando o casal se separa, a família não termina, a família se modifica. Então, nós, do serviço de psicologia e do serviço social, nós estamos aqui para unir as famílias e não para separá-las. E cada vez que alguém indica uma guarda unilateral, está separando o filho de um pai ou de uma mãe e de toda a sua parentela estendida. Né? Nós temos a guarda compartilhada que diz tempo equilibrado com ambos os genitores, e é isso que sempre a gente deve sugerir. Nós não podemos mais ser omissos, né? E não fazer um trabalho bem feito. Então eu sempre digo, primeiro passo, ler o processo de capa a capa. É no processo que nós vamos encontrar o que é que está acontecendo com esse ex-casal, né? Começa a ler quem está dificultando o contato com quem, se essa pessoa está descumprindo uma decisão judicial e não entrega a criança, se o outro faz um boletim e pede busca e apreensão do menor, se a partir desse momento aparece uma medida protetiva baseada na Lei Maria da Penha, se tem confusões na porta da escola, a gente tem que ler o processo para ver tudo o que está acontecendo.
aparece uma falsa denúncia de abuso sexual, nós temos que investigar em que contexto apareceu aquela denúncia, né? O que estava acontecendo naquela época, exatamente no momento da denúncia. Qual era o grau de litígio desse ex-casal? O acusador ficou por acaso sabendo que o acusado ou a acusada estava num novo relacionamento, ia se casar, por exemplo, ou estava grávida de uma outra pessoa? Nós temos que observar muito bem o que acontecia naquela circunstância em que apareceu a denúncia, né? Tinha alguém, né, o acusado, por exemplo, entrou com uma revisão de pensão para baixar o valor, e isso pode ter deixado com muita raiva a pessoa que está acusando. Avós acusados, né? Teve alguma briga com o pai ou a mãe da criança? Então a gente tem que procurar o que estava acontecendo na época da denúncia. Olhar, né? Perde um tempinho ali, vai no Facebook do acusado e do acusador e vê naquela data ou nas datas que antecedem o que é que um ou outro postou, né? Esses dias eu trabalhei para um pai que ele postou uma foto às 13h05 dele num jantar com a nova família. Às 20h apareceu uma acusação de abuso e a ex-esposa diz que fazia 3 anos que a filha havia revelado para ela essa situação, mas que ela não foi fazer um boletim de ocorrência porque tinha uma pessoa doente na família dela, então ela não teve tempo de ir para a delegacia, mas tempo de regulamentar a pensão ela teve, né? Então, assim que a gente lê um processo, a gente precisa entender se aquele ex-casal ou um deles está misturando conjugalidade com parentalidade, e aí começa a cometer os atos de alienação parental. Se a criança, quando faz alguma queixa, né, pra gente, eu não quero ir na casa do meu pai, ou eu não quero ir na casa da minha mãe, se essa criança está sofrendo do pacto de lealdade com o genitor guardião. Isso é muito importante a gente observar, porque nas conclusões eu tenho lido muitas profissionais dizer: indico que as visitas, né, nem chamam de convivência, indico que as visitas devem ser reduzidas porque a criança sofre quando vai para a casa do genitor não guardião. Ora, se não se leva em consideração o pacto de lealdade, simplesmente fala que a criança não quer ir e sugere que diminua o tempo, certamente tudo vai piorar, né? Porque a criança deve viver o mais próximo possível de como ela vivia quando os pais ainda não eram casados. E para isso ser uma realidade, né, para ela viver o mais parecido possível como era antes, obrigatoriamente ela necessita viver em tempo equilibrado com ambos os genitores. Não tem como isso ser diferente, né? O que eu tenho lido do serviço social são algumas profissionais indicando que a guarda deva ser unilateral, porque um dos genitores tem uma casa melhor do que a outra. Gente, vamos escrever assim: ambos os genitores têm condições de acolher a criança. Não é porque uma casa está num bairro nobre e a outra casa está num bairro simplesinho que a gente tem que indicar uma guarda unilateral. Eu acho
é um absurdo, é inadmissível indicar uma guarda unilateral para uma criança que tem pai e mães vivos, né? Uma criança, ela não vive só da estrutura da casa. O referencial dela nunca deve ser o imóvel, deve ser o amor, o afeto, os vínculos, o modo como ela é acolhida, como ela é querida. Eu li outro dia uma coisa que me entristeceu num estudo social. A profissional fala: eu sugiro que a criança fique com guarda unilateral, paterna, porque o pai é médico e a mãe trabalha no comércio. E o padrasto, eu não me lembro, ele faz algum serviço, ele presta algum serviço. Então, ela está me indicando unilateral. Por que não sugere a guarda compartilhada? Não é? Então, vai privar essa criança de conviver com a mãe em tempo equilibrado, porque o pai é médico. Se o pai é médico, a criança vai ficar com quem? Com a babá, né? Com a babá ela vai ficar, com uma avó, ou vai ficar na escola o dia inteiro. Então, por que terceirizar a criança, passando para os outros e não deixando a própria família cuidar, né? Nós, né, da psicologia e do serviço social, nós temos vidas nas nossas mãos. Então, é de extrema responsabilidade, porque de certa forma nós estamos decidindo o destino dessas pessoas. Isso é de uma gravidade, de uma complexidade sem tamanho. Nós estamos decidindo o destino de uma criança, da mãe, do pai, dos avós maternos, dos avós paternos, da madrasta, do padrasto, dos meio-irmãos. Porque quando existem casos de alienação parental, disputa de guarda ou qualquer outro problema decorrente do divórcio, não é só a criança que sofre, né? Toda a parentela, todas as famílias ficam sofrendo. Então, uma avó paterna, por exemplo, né, não consegue conviver com a criança. A avó sofre, o avô fica hipertenso, a diabetes fica descompensada, o pai que está sem a criança não consegue produzir, não consegue trabalhar, começa a ter problemas emocionais, problemas de saúde, problemas financeiros. A criança que chega ruim na escola, às vezes afeta até a professora, afeta a coordenadora tem que chamar os pais. Então, assim, são tantas pessoas envolvidas, né, que ficam à mercê de uma decisão da psicologia e do serviço social, que posteriormente acaba sendo uma decisão do juiz. Porque é muito difícil o juiz ir contra o profissional que ele contratou para fazer a peritagem para ele. Então, ele está confiando que aquela pessoa está fazendo um serviço imparcial. E é isso que nós devemos fazer, né? Ouvir a todos. Pai, a mãe, a criança. Fazer a interação das duplas. Um dia chama criança com a mãe, depois chama a criança com o pai. E observa como que essa criança fica perto de um, como a criança fica com o outro. Observa como é a troca de genitor, né? Quando a criança vai sair, por exemplo, do colo da mãe para entrar na sala com o pai, ou vice-versa, como essa criança interage com os avós, se essa criança está tomada pelo pacto de lealdade, se essa criança está em sofrimento. Então, para minimizar, né, os problemas da alienação parental, nós temos sempre que sugerir a guarda compartilhada, não tem outra forma.
Não existe como terminar o sofrimento psíquico de uma criança se ela não conviver com toda a sua parentela. A criança sente falta, ela sofre, né? Então, para quem não conhece os estágios da alienação parental, pode olhar no meu blog, tem lá, é só procurar, tem um botãozinho do lado direito escrito pesquisar. Coloca as palavras-chave, né? Estágios da alienação parental, coloque pacto de lealdade, implantação de falsas memórias, conjugalidade, parentalidade, estudos psicossociais, o direito de ter assistente técnica, o que é um parecer, tudo isso é importante, né? O conhecimento que a gente adquire para trabalhos posteriores, né? Eu quero parabenizar a todos que numa segunda-feira deixou de fazer alguma outra coisa, né? Eu sei que alguns pais que estão aqui presentes faltaram do trabalho, pediram para sair porque sofre, né, com esse tema e quer aprender um pouquinho mais. Eu sei que alguns aqui são alunos, né, de faculdade de psicologia, de serviço social, faltaram, ou do estágio, ou da aula, para estar no congresso e aprender com outros profissionais. Quero agradecer a cada um dos participantes e me desculpar, mas realmente não teve como eu mudar essa data. Quando o Dr. Arnaldino me convidou, eu já sabia que eu vinha para audiência, então não tinha como, mas eu quis fazer esse vídeo principalmente para me colocar à disposição de quem precisar trocar informações comigo. No meu Facebook é o meu nome mesmo, Liliane Santi. O meu e-mail também é o meu nome, lilianesanti@hotmail.com. E na capa do meu Facebook tem todos os meus telefones e o meu WhatsApp e também tem o link do blog. Então eu estou à disposição de quem precisar trocar ideia sobre esse tema. Se alguém está fazendo algum estudo, né, muita gente me procura e precisar de material com esses laudos, né, eu retiro o nome das pessoas, mas eu mando na íntegra, sem o nome das partes, para vocês verem o que nós temos lido, né, de conclusões nos estudos psicossociais e como eles têm interferido na decisão dos juízes. Um grande abraço para vocês, tenham um bom congresso, troquem informações, troquem e-mails, os profissionais devem se juntar, façam um grupo de WhatsApp para informar novos congressos, novos encontros, os pais também, é sempre bom falar do mesmo problema. Um abraço para vocês e muito obrigada pelo convite. Tenham aí todos um bom final de congresso. Um abraço.